Amém, amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus por esse tempo de adoração. Quem estava cansado, acho que deu um up, né? Glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Ô João, pode acender a 3 e apagar a 4? Inverter só a outra. Aí, obrigado, mano. Valeu. A de baixo pode deixar acesa, que é a que você apagou por último. Obrigado. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você tirou esse tempinho para buscar, adorar a Deus. Eu creio que há muitos motivos para você estar aqui, mas o principal, eu espero que seja realmente o desejo de... Põe um pouquinho mais side para mim, Jadson, por favor. O desejo de adorar a Deus, o desejo de ter um encontro com Deus. Fiquei muito feliz, hoje eu estava saindo do musical, do ensaio do musical, e aí eu encontrei o Daniel. Faz assim, Daniel. Daniel, ele era uma criança quando ele saiu aqui de Cascavel. Você está morando na Austrália, né? Você está com 19 anos agora, né? Está de férias aqui. Eu achei que eu estava meio que no metro. O ensaio foi tão assim, que eu encontrei o Daniel na entrada e falei, cara, é você mesmo? Você está meio no metaverso, mas era ele, tá ele. E acho que a tua irmã estava junto aí também, né? Ela está por aí? Cadê? A Priscila, nossa, quando ela saiu daqui, ela era neném, assim, desse tamanho. Não estou exagerando, mas sejam bem-vindos. Não sei se vocês lembram deles, a galera que é mais antiga na igreja aí, o Daniel e a Priscila. Daniel é Priscila, né? Você entende o que eu estou falando? Você entende português ainda? Ah, tá, só para saber. Vai saber que... Quanto tempo vocês estão morando na Austrália? 9, viu? E a Austrália perdeu hoje, né, cara? Que triste. Mancada, hein? Pô. Não sei se você fica feliz. Ia ser dupla alegria se a Austrália tivesse ganho. Mas eu estou feliz que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. E vocês estão só de férias, né? Isso aí. Então, se você quiser ir para a Austrália, você conversa com eles depois. Eles vão passar todo o esquema para vocês aí. Mas eu fiquei feliz porque eu vi vocês aí. E 9 anos, você está com 19, você tinha 10 então quando você saiu. Priscila, você está com quantos anos? 15, você tinha, nossa, agora deu ruim aqui. 6 quando saiu daqui. Então, hoje vocês já são jovens, espero que vocês estejam servindo lá, estejam engrenados. E eu comecei a pensar na minha mente, assim, que tem um pouco a ver com essa palavra, como o tempo passa muito rápido na vida, como a juventude, aquilo que você tem de maior força na juventude, como isso passa rápido. Daqui um dia vocês vão estar velhos igual eu, assim. O tempo vai passando e o ciclo natural é você formar uma família, você ter uma namorada, você ter um namorado, você casar, enfim. Para alguns isso demora um pouquinho mais, para outros demora mais. Aí você tem que começar a aumentar o jejum e a oração, enfim. Para outros é muito rápido isso, ele tem várias namoradas, então tem que ter um equilíbrio. Mas a juventude é uma idade diferente. O que você vive na juventude, você não vai viver em nenhuma outra fase da sua vida. Acho que meu som está cortando, ou eu estou achando que está cortando. Esse dia eu estava conversando com um amigo, enfim, eu falei, cara, você já jogou Interclasse? Interclasse é muito legal, né? Quem já jogou Interclasse assim no colégio? É muito legal. Isso depois de você ficar adulto, não existe Interclasse, é Interboletos quando depois de ser adulto. Interclasse não existe. Mas era muito legal, cara. É um mundo muito diferente. Você deixa de estudar para jogar bola. É um negócio assim, que não acontece quando você é mais velho. Então, a juventude ela tem algo especial. Se você for estudar a história, muitas revoluções, muitas invenções, muitos momentos marcantes na história da humanidade, ela tem a ver com a juventude. No Brasil, se você pega a história do Brasil, que é um país que tem uma idade não tão grande, mas uma história recente, a gente fala muito de política nesses últimos tempos. Se você pegar a história recente do Brasil, a juventude está muito envolvida em sistemas de política, enfim, de governo. Anos 90, lá no final dos anos 80, a galera foi para a rua pedindo diretas quando vivia uma ditadura. Depois viveram primeiro o impeachment. Enfim, a juventude sempre está envolvida. Em 2013, teve
aquele movimento que chamavam de o gigante acordou, né? E aí foi todo mundo para a rua e tal. A juventude, ela sempre está envolvida com movimentos, ela sempre tem uma força. Na igreja, ela não é diferente. Musical de Natal, umas 350 pessoas. Tem um ministério que é maioria crianças, que é o coral. Os outros ministérios, a grande maioria são jovens. É jovem que essa semana você vai receber lá do ministério, você vai receber algumas recomendações que a gente precisa melhorar, que se essa semana você vai tirar um tempo extra, você vai ensaiar mais, você vai ter mais disponibilidade, você vai ficar talvez na igreja até de madrugada, você vai usar a tua energia, enfim. A juventude, ela dá um movimento, Uma igreja viva, ela tem jovens. Uma igreja viva, ela tem jovens. Uma igreja que tem movimento, ela tem jovens. O jovem não dá muito dinheiro para a igreja, né? O jovem não dá muito dinheiro. Se um pastor que é meio ganancioso ficar olhando só para a juventude e pensar, esses jovens só dão trabalho. Na verdade, o jovem, ele trabalha. O jovem, se você for pegar Nova Kids aqui, quem é da Nova Kids? Levanta a mão. Ministério Infantil, quem é Ministério Infantil? Pode ser qualquer faixa etária, levanta a mão. Bem alto. Ó, a galera, é uma galera, eu não estou desmerecendo os adultos, eu não estou desmerecendo os adolescentes, eu estou falando, e acho que adolescente você pode entrar nessa força também. Eu estou falando que a juventude, ela traz consigo uma força, ela traz um movimento. Uma igreja viva, ela tem jovens. Às vezes você vê pequenas igrejas, ou igrejas até grandes que não tem um trabalho de jovens tão fortalecido. Possivelmente, em algum momento, essa igreja ela vai travar. A juventude ela precisa se renovar, ela precisa estar chegando pessoas novas. E ela vai trazer um movimento. Pode trazer o passador para mim, por favor? E quando você pega a história, tem muito jovem que se destaca, e eu fui dar uma pesquisada aqui, eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é esse cara chamado Louis Braille. Esse cara, ele ficou cego quando ele tinha 4 anos de idade. Quando ele tinha 13, ele queria ler, e ele não tinha como ler. Existia um código que o exército usava para uma leitura silenciosa, enfim. Ele pegou esse código e ele transformou numa sequência, transformou num alfabeto. E ele, com 13 para 14 anos, ele inventou o Braille. Por isso o nome, tá? Louis Braille. Agora você sabe a história dele. É o que eu sei dele também. Só sei que ele inventou o Braille. Mas ele chegou até os dias de hoje. São pequenas adaptações que tiveram. Um jovem com uma dificuldade. Ele inventa. Quando a gente vai estudar sobre criatividade ou sobre invenções, você vê que a maioria das invenções, elas saem de uma dificuldade. A pessoa está com uma dificuldade. O brasileiro, ele é o rei disso, o rei das gambiarra, né? O brasileiro, ele dá um jeito, ele faz acontecer, ele dá um jeito, porque ele tem dificuldade. Então, esse cara lá com 13 anos, ele inventou a escrita em braille. Esse cara é Graham Bell, acho que você já ouviu falar dele, né? Inventor do telefone. Ele inventou com 29 anos o telefone, tem uma historinha ali. Mas ele começou com 18 a pesquisar, a tentar, a errar, a acertar. E 11 anos depois, ele inventa aquilo que é o tataravô do seu celular. Uma dificuldade, uma força, uma persistência, resiliência, errou, até acertar, até conseguir, até adaptar. Um jovem que revolucionou até hoje o que a gente entende como comunicação, e começou aí. A gente está em clima de Copa do Mundo, né? Quando você vê Copa do Mundo, tem uma galera lá que estão mais velhinhos e tal, mas tem uma galera nova jogando bola. Tem muita gente com 17, 18 anos, que é você aí, que talvez você tenha 18 anos, o cara está lá no Catar jogando bola. É um mundo, um universo muito diferente. Em 94, esse cara aqui, alguém conhece esse cara aí? Ronaldão. 94, um dos jogadores mais novos do Brasil, ele jogou a Copa com 17 anos.
que você estava... Eu vou fazer uma pergunta dos mais velhos agora, tem gente que não chegou aos 17 anos, né? O que você estava fazendo com 17 anos? O Ronaldo estava ganhando uma Copa do Mundo. Você estava entregando currículo. Ele estava ganhando a Copa do Mundo. 94, ele nem entrou, acho que ele entrou em um jogo só da Copa. Ele jogou um tempinho. Depois ele foi jogar 98, 2002. Mas é um jovem. O Mbappé, primeira Copa do Mundo que ele ganhou agora em 2018, jogador da França, ele ganhou com 19 anos. Campeão mundial com 19 anos. Você pensa, nossa, o cara já chegou ao auge com 19 anos. Tem um brasileiro que chegou antes. Esse carinha aí, ó. Pelé. Sabe com quantos anos Pelé ganhou uma Copa do Mundo? 17 anos. Fazendo 2 gols na final. 17 anos. 1958. Ele fez 2 gols na final com 17 anos. O Pelé está morrendo, né? Não tá? Ele estava internado? Não, é que eu lembrei aqui. Não, alguém falou para mim ontem que ele morreu. Alguém falou para mim, não, ele morreu, só que não falaram que ele morreu. Não sei, agora eu lembrei, vamos orar pela vida do Pelé. Deus ressuscita o Pelé lá, em nome de Jesus. Ele não morreu, né? Eu já falei ressuscita, agora já bateu. Cara, 17 anos. 1958, o cara foi para a Copa do Mundo e na final ele faz 2 gols. Foi eleito o melhor jogador da Copa, eu acho, sei lá. E tem uma história assim, você vê os vídeos, aqueles vídeos. Uma época que o futebol não era tão bonitinho quanto é hoje. E esse cara com 17 anos. Você vê que jovens com talentos, com vontades, com desejos, eles vão longe. Eu trouxe algumas histórias aqui, mas se você pegar a Bíblia é repleta de jovens que fizeram a diferença. História de José, talvez você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. O irmão caçula, o mais novo da família, o filho caçula, o mais novo da família. Com 17 anos, ele tem um sonho que o pai, a mãe dele e os irmãos iriam se curvar até ele. Os irmãos, eu acho que esse sonho não deveria ter falado. Deus tinha dado o sonho para ele, não era para ele, o boca aberta lá, sair falando para todo mundo. Eu acho que o processo dele poderia ser diferente. Ele teve que viver esse processo, porque talvez ele precisou amadurecer, ele não teve sabedoria. José com 17 anos, ele é vendido, e com 30, vendido como escravo, com 30 ele se torna governador. E se não fosse ele, se não fosse esse coração desse jovem, o povo de Deus não teria uma história. Davizinho, pequenininho, mirradinho, morrendo de fome. Essa é a cara que eles fazem de Davi na Bíblia. Pega uma pedrinha, gira, tal, na cabeça de Golias. Era um jovem também. Depois de ser ungido rei, ele leva mais de 10 anos para se tornar rei. Mas ele espera, e ele se torna o maior rei da história do povo de Deus. Esther, uma jovem também que salva o seu povo. Maria, a palavra de Deus diz que Maria era uma virgem, prometida em casamento. A ideia é que ela devia ter entre 15 a 20 anos, mais ou menos nessa idade. E esta jovem, ela é digna de carregar o Salvador do mundo. Gente, o que você faz, e eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado isso. O que você faz entre 16 e 20 anos vai definir o restante da sua vida. Tem gente que já passou, né? Ah, pastor, então não precisa estar aqui mais, tem mais que 20, posso ir embora. Para a grande maioria, as escolhas que você fez entre 16, 20, 21, 22 anos, talvez tenha alguns aqui que estão, a galera que tem 30 e tal, você já está colhendo aquilo que você escolheu lá no passado. Aquilo que você escolheu ou estudar, ou investir em algum talento seu. Tem gente que não estuda e se dá bem na vida, né? Já viram isso? Você dá uma raiva, né? O cara está estudando lá e o outro se deu bem. Uma vez eu e a Anaís estava conversando. Eu nem sei quem é a dona desse lugar, mas não tem um negócio chamado Bee Cake? Tem ou não tem? Aqui na esquina.
Você já pensou que essa pessoa ficou rica vendendo bolinho? É bolo. Aí colocou uns negócios em cima e tal. Fez. Eu não estou desmerecendo que a pessoa não estudou, não. Ela deve ter estudado, ela deve ter ralado, tem todo o processo dela. Mas aquilo que, na sua grande maioria, você investe na sua vida, entre 16 a 20, 21 anos, você vai colher lá para frente. Ah, pastor, mas eu estou com 25, 26 e eu não estou colhendo. Então você vai ter que voltar talvez num processo que você deveria ter feito antes. Você vai ter que voltar a investir na sua vida. Você vai ter que criar algumas bases que você não criou. Mas eu vejo, e essa próxima imagem aqui é bem de tiozão. Não, essa aqui, ó. Esse é o tema da mensagem. Eu acredito na juventude. Cara, isso aqui é muito tiozão. Eu escrevi jovens felizes no Google. Apareceu isso aqui, ó. Olha só que bonito. Podia ter pego uma foto do Up, né? Mas eu acredito na juventude. E a palavra de Deus também acredita, gente. Quando você vai estudar gerações, a gente vive hoje duas gerações que tem um conflito, que é a geração Z, que é a galera final dos anos 80 ali, início dos anos 90, e a geração Alfa, a geração Z, início dos anos 90 até início dos anos 2000. E a geração Alfa, que é aquela geração dos adolescentes que estão chegando agora aqui. E essas duas gerações, quando você vai olhar para essas gerações, o que a galera fala dessa geração é uma geração muito inteligente, que sabe de tudo, que é muito especialista, porque tem o Google, joga tudo no Google, você vira um especialista em um dia, em um assunto. Uma geração empreendedora, inovadora, uma geração que descobre soluções, que sai do óbvio, mas ao mesmo tempo elas chamam essa geração de geração floco de neve. Eu acho que eu já falei isso aqui nos jovens. Que ao mesmo tempo que ela traz inovações, qualquer coisa diferente, ela derrete, ela é frágil, ela é fraca, ela tem um emocional vulnerável, ela tem as emoções fáceis de ser manipuladas, ela, ao mesmo tempo, no mesmo dia que está bem, se acontece alguma coisa, no outro dia acabou a sua história, acabou tudo aquilo que ela tinha planejado. E esse é o retrato da geração que a gente tem hoje. Uma geração que, se você vai entender esse contexto, os nossos pais, sempre tem aquela história, né? Não sei se vocês têm, acho que vocês são os avós que contam para você. Mas a minha mãe sempre contava uma história para mim. Na época que eu estudava, eu andava 20 quilômetros. A minha bolsa era feita de saco de arroz. Acho que eles estudavam tudo junto. Deve ser os seus avós, enfim. Eu andava não sei quantos, e aí a professora no colégio, eu tinha um lápis. Cara, é sempre a mesma história. E essa geração antiga se tornou uma geração que sabe lidar com dificuldades. É a geração que não foi criada pela avó, é a geração que sabia carpilote. Tem gente aqui que não sabe carpilote. Tem gente que não sabe o que é lote. O que é lote, pastor? Eu lembro uma vez no Nova Teens, que tinha uma pessoa que não sabia passar o pano. Eu dei o rodo para ela, ela falou, o que eu faço com isso aqui? Não sabia varrer. E talvez você nunca precisou disso. Porque as gerações passadas, elas faziam tudo. Possivelmente na sua família, o seu avô, o seu bisavô teve 10 filhos. Sim ou não? Tem alguém que tem assim 10 filhos? A Nai, ela fica de cara comigo, porque eu tenho muito primo e eu não sei quem são meus primos. A minha mãe é caçula de 13 irmãos. Ela é a caçula de 13 irmãos. E o meu pai tinha 9 irmãos. Sabe por que o povo tinha tanto filho antigamente?
Porque não tinha TV, não é por isso. Tipo o pastor Christian, né? Sabe por quê, gente? Porque filho era mão de obra. Tá ligado? Filho era mão de obra. Então você tinha 10 filhos, você tinha 10 pessoas trabalhando. A nossa geração, ela é vista como floco de neve. A geração de vocês, né? Essa transição, que eu ainda faço parte dessa geração. Porque é uma geração que talvez não precisou passar por tanta dificuldade. Mas a palavra de Deus fala que ela acredita na juventude. E tem algumas coisas que eu vejo muito forte na juventude, independente da geração. Estão entendendo o que eu estou falando? Talvez vocês são muito massacrados, que vocês são pessoas que são fracas. Ah, mas essa geração não tem jeito. Ah, mas esses jovens não tem jeito. Ah, mas isso, mas aquilo. Quando você vai pegar a história, sempre falavam isso da juventude. Sempre falavam isso da juventude. Mas a juventude, ela continua fazendo mudanças, ela continua tendo a sua importância, ela continua fazendo suas revoluções. Os jovens, eles se incomodam com as coisas. E essa incomodação, essa inquietação, ela traz um novo tempo. Fala muito do Brasil sobre um avivamento. Fala-se muito no Brasil, vai ter um avivamento no Brasil. Eu creio que vai passar pela juventude. Só que se a juventude não honrar a geração que está, isso não vai durar. Mas eu creio que passa pela juventude. Porque a juventude tem essa aquietação. Algumas coisas que a gente vê na palavra sobre a juventude. A primeira coisa, João escreve: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é forte. Pode falar com um pouquinho mais de força? Você é forte. Se você tem um pouquinho de intimidade assim, segura na pessoa, dá uma chacoalhada e fala assim: você é forte. Você é forte. Mesmo que você não ache que você é forte, a palavra de Deus fala que você é forte. E olha só, a gente vive muito numa geração de conceitos. Eu não sou assim. Eu não tenho essa habilidade. Eu nasci burro. Eu não sei fazer isso. O Miguel está numa fase que eu peço para ele fazer alguma coisa. Miguel, pega a almofada que caiu no chão e põe no sofá, que ele jogou. Ele olha para mim e fala: não consigo. Aí eu pego a mãozinha dele assim, você consegue? Aí ele pega e coloca. A nossa geração, muitas vezes, ela olha para uma dificuldade e fala: não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo resolver esse meu problema emocional. Eu não consigo ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso é uma mentira que quer entrar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para que você não avance. Você pode ter áreas de dificuldade. Eu não estou falando que você não vai ter área de dificuldade. Tem gente que vai conversar com alguém e não sabe falar 2 letras. Oi. Ela trava. A pessoa fica nervosa. Eu tinha um amigo na faculdade que ele ia apresentar o trabalho e ele começava a suar. Parecia que aquele menino ia morrer. Nós temos áreas de dificuldade. Mas sabe o que o inimigo quer fazer na cabeça da nossa juventude? Você não pode, você não consegue, se conforme em ser esse porcaria que você é. É isso. Se conforme com as suas limitações. Se conforme com os seus problemas. Se conforme com a vida que você tem. Se conforme com o seu jeito de ser, que você não consegue mudar. E aí a palavra de Deus fala que você é forte. Que a palavra de Deus permanece em você e que você vence o maligno. E aí eu vou para aconselhamento e recebo alguns jovens e eles falam:
Pastor, não consegui. Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não tem a palavra de Deus. João escreve aqui: escrevo porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Tem gente que a palavra de Deus nem passou perto. Essa força, ela não vem por si só. Deus chama Gideão e fala: seja forte e corajoso. Josué é a mesma coisa. Por que ser forte e corajoso? Porque Deus está com ele. Por que a gente se sente fraco? Eu já me senti inútil. Eu já me deparei com alguma dificuldade, falei, cara, não sei como que eu vou fazer isso. Eu já olhei para algumas situações que eu pensei, eu não sei como resolver. Eu preciso de ajuda. E sabe quando que acontece isso? Quando você está com a cabeça cheia de coisa. Um monte de coisa acontecendo, de repente vem e aparece um problema na sua frente. A primeira coisa que você vai falar, eu não consigo. Igual o Miguel, não consigo. Você vai decidir se você vai ouvir a sua mente, seu coração, ou você vai ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente querendo colocar no nosso coração que essa juventude é fraca, frágil e que ela vai ser a pior juventude que já existiu na face da terra. Eu não recebo isso, amém? E eu espero que vocês não recebam isso. Uma juventude que se isola, que não tem relacionamentos, individualista, egoísta. É isso que tem falado sobre essa juventude. Mas, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo diferente. Daniel precisou de força para, no meio de um país onde ele não era o país dele, no meio de um monte de tentação, que você olha na escrita, pastor, era tentação de comida, ele não quis comer pudim, ele não quis comer as coisas do rei, ele preferiu comer salada. Mas traz isso para a sua vida, isso tem a ver com prazer. Quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Deus porque você quis alimentar o seu prazer? Estava conversando com a Ana esses dias, falei, eu fiz um jejum, depois eu fiz um jejum lá para o Futuro Conference, que foi o maior jejum que eu fiz. E depois dessa fase tem sido uma batalha conseguir fazer jejum. Porque eu creio que quando você talvez consegue alcançar alguma coisa, consegue se santificar em uma área, consegue buscar algo que foi além, o inimigo fala, eu vou trabalhar nessa área na sua vida. E quando eu paro para pensar em jejum, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, dá para perceber, é comer. E tem a ver com prazer. E às vezes eu fico me perguntando, como que eu vou aconselhar alguém que tem problema, por exemplo, com pornografia, e eu estou comendo um monte igual um maluco? É o mesmo pecado. Pastor, você está falando que, sei lá, fazer sexo com todo mundo e comer um monte é a mesma coisa? Eu estou falando que é o mesmo pecado, mas tem consequências diferentes. Talvez a consequência de uma imoralidade sexual é mais pesada. Aquilo que você vai colher é mais pesado. Mas a glutonaria é um pecado. A palavra de Deus fala que é pecado. E você está deixando de alimentar o espírito para alimentar a carne. E às vezes a gente quer fugir de pecados de estimação que a gente tem. Eu sou assim, eu falo assim, eu fofoco da vida dos outros, não estou nem aí. Eu tenho comentários sutis para destruir a vida do outro. Críticas construtivas. E aí a gente eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer isso. A palavra de Deus fala que você é forte. Só que para você receber essa força, você precisa permanecer na palavra de Deus. E uma das coisas, e para mim isso é real, que eu vejo nessa geração, é uma geração que não lê a Bíblia. Se eu perguntasse aqui, quem leu a Bíblia essa semana de verdade, pedisse para levantar a mão. Pelo menos 3 vezes, não precisa levantar a mão. Pelo menos 3 vezes nessa semana, assim, bem lido. Infelizmente, eu acho que a gente está dentro de uma igreja. Eu não sei se seria a maioria.
E a gente quer lutar, e quer ser, e quer vencer, e quer essa força sem se submeter. Os jovens são fortes. Os jovens são resilientes. O que é resiliência? É você cair e você levantar de novo. É você perder e você continuar lutando. É você ter uma derrota, é você fracassar, não dar certo, você quebrar a cara e você levantar de novo e tentar de novo e até conseguir o êxito. Isso é resiliência. Paulo escreve para Timóteo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está escrevendo para um jovem que ele começa a carta chamando ele de filho. Paulo está escrevendo para um cara que ia liderar pessoas mais velhas. Eu quero te falar, se Deus está te chamando para uma liderança, se Deus está te chamando para algo, possivelmente você vai liderar pessoas mais velhas. E aí, para você liderar pessoas mais velhas, você vai ter que se posicionar em Cristo. Porque não é fácil liderar pessoas mais velhas. Eu já tive que puxar a orelha de pessoas que tinham idade de ser meu pai. Como que você faz isso? Em amor, em autoridade. Paulo está escrevendo para um cara que passaria por dificuldades. Deus está chamando você para ser resiliente. Vai dar coisa errada. Hoje a gente veio para o ensaio aqui, musical de Natal. Quem estava no ensaio? Pedi de novo isso aqui. Levanta a mão. Teve coisa errada no ensaio hoje? Eu achei o ensaio de semana passada melhor que esse, vocês acharam? E aí? E aí eu vou para casa, vou chorar porque o ensaio deu errado? Vou falar: Jesus, faz teu milagre. Esqueceram de colocar o cabo de aço na pirâmide da mágica. Por Jesus, faz a pirâmide levantar. Podia fazer isso, mas não. Errou, vai ter que vir ensaiar, né, apoio? Não foi o apoio, eu sei que não foi o apoio, mas foi o mágico que errou. Errou, vai ter que vir ensaiar, vai ter que ensaiar de novo até ficar bom. Porque você não está fazendo isso para ser só aplaudido, porque tem um propósito, que é levar a palavra de Deus. Quando você... Quem já quebrou a cara em alguma área da sua vida assim? Levanta sua mão bem alta. Nossa, pastor, eu não tenho nem cara, tanto que eu quebrei já. O que é quebrar a cara, pastor? Os caras que levantaram as duas mãos, começaram a pular ali. Pastor, agora é a hora da oração de desquebrar a cara? Deixa eu falar um negócio. Se você quebrou a cara uma vez, Deus te deu a oportunidade para você tentar de novo. Você quebrou 2 vezes, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você quebrou 3 vezes, você é tongo. Você precisa mudar, você precisa entender o que você está errando. A palavra de Deus te chama de tolo. Você precisa entender. Nenhum relacionamento meu dá certo. Adivinha quem que é o problema? As pessoas, minhas amizades, adivinha. Eu já fui demitido 3 empregos esse ano. Nossa, 3 gerentes do inimigo, né? Estou sendo perseguido, pastor. Está sendo perseguido. Você está perseguindo os outros, é isso que está acontecendo. Seja resiliente. Você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter dificuldade na sua casa. Você vai ter problemas de relacionamento. Você vai passar por batalhas. Vai ter batalhas que você vai passar na sua vida que você só vai continuar caminhando por Jesus. Vai ter problemas talvez que você vai ter na igreja, que você só vai continuar caminhando porque você ama Jesus. E a juventude é assim, gente. Quando passa por dificuldades, pega a vida de José. O cara foi vendido como escravo. Começou a se dar bem lá na casa. A mulher, a Potifar lá, foi atacar ele. Acusou ele de assédio. Foi jogado à prisão. Vou abandonar tudo. Não. Na prisão, o que acontece com ele? Ele prospera. Até que ele se torna governador. Imagina se na primeira vez que ele foi vendido, ele fala: abandonei tudo esse tal de Deus, o cara me dá um sonho, eu compartilho o sonho,
E era para as estrelas, que eram meus irmãos, e o sol e a lua, se curvar para mim, e eu estou dentro de um buraco. Vou ser vendido. Resiliência. Primeira dificuldade. De vez em quando eu estou andando pelos corredores da igreja e tem uma galera chorando. Eu fico pensando, será que é a presença do Espírito Santo? Será que o Corinthians perdeu de novo? Será que ela tomou fora, ou ele ou ela tomou fora do namorado? Não sei. Nada contra chorar. Nada contra demonstrar suas emoções. Já tive que falar. Vai no banheiro. Lava o rosto. E volta a ouvir a palavra. Vai lá, se recompõe. E volta para o convívio. Deus está chamando gente forte. Deus está chamando gente que vai tomar pancada, mas vai continuar. Vai tomar pancada, mas vai continuar. Eu falo com a galera que anda mais próximo comigo em ministério. Quando a gente fala de musical de Natal, até o musical acontecer, a primeira apresentação. Cadê o Vini? O Vini e o Samuel estão sabendo disso, estão bem perto disso. Você vai ralar, gente. O Vini está quase com lugar aos céus. O Vini está... a gente vai ralar. Até esse musical acontecer, a gente vai ralar. Vai ter dia que vai cansar. Um pouquinho antes de subir para a mensagem aqui, eu estava conversando com o canal. Vamos orar aqui. Porque eu creio que Deus tem algo para entregar aqui para os jovens. E aí você precisa ser resiliente, você precisa correr atrás. No domingo tem um monte de gente servindo em 5 cultos. Você acha que serve em 5 cultos porque entende que tem um processo, entende que você é importante, entende que vai ter pessoas que vão ver a palavra de Deus. E aí tem gente olhando para aquela igreja nova e pensando, nossa, vem logo a igreja nova, que daí vai ser só 2 cultos. Em nome de Jesus, 2 cultos vai ser pouco tempo, depois vai lotar de novo, lotar e lotar, amém? Gente, vai ter dificuldade na sua vida que vai te levar, vai te promover. Vai ter dificuldade que você vai passar, vai ter dor que vai passar, que você vai precisar vencer. Mas você é jovem, você consegue. Terceiro ponto, jovens são adaptáveis. Eclesiastes 11:9 fala assim: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar. Aqui, cara, Salomão está falando, faz o que você quiser da tua vida. Faz o que você quiser da tua vida. Alegre-se, seja feliz, siga por onde seu coração mandar. Até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Faz o que você quiser, mas Deus está olhando. Faz o que você quiser, você pode tacar o louco, mas Deus está olhando. Você pode viver a vida que você quiser, mas Deus está olhando. Isso aqui é Antigo Testamento, eu gosto de trazer para o Novo Testamento. Eu gosto de trazer para um Deus da graça, um Deus de misericórdia, um Deus que o amor vem acima da justiça. Isso é liberdade para você pecar? Não. Isso é liberdade para você amar. E jovem adaptável. Eu creio que, se você faz parte dessa caminhada dessa igreja, você já viveu muitas fases nessa igreja. Você já viveu muitas juventudes nessa igreja. Tem gente aqui que já foi liderado pelo pastor Jefferson, aqui nos jovens. Tem gente que já foi liderado pelo pastor Christian. Quem já foi liderado pelo pastor Christian aqui? Tem gente que já foi liderado pelo pastor Rona. Não precisa nem pedir, ele já levanta. Pode levantar a mão, quem foi liderado pelo pastor Rona? Tem gente que já foi liderado pelo pastor Edinho. Tem gente que é patrimônio histórico dessa igreja, que já foi liderado para todo mundo. Tem gente que já foi liderado por mim. Todo mundo, no caso, agora, tá, gente? Tem gente que tem que ser adaptável, gente. A gente vai passar por tantas fases. Tem gente que já viveu... Tem gente que não falava de política há 6 meses atrás. Ele não sabia o que era política. Ele não sabia nada. De repente, o cara virou o historiador político. Ele sabe todas as pautas. Ele vive o país agora
há 6 meses atrás ele não sabia o que era esquerda ou direita, que ele se confundia. Agora ele sabe a história do marxismo, ele sabe o contexto cultural do exército brasileiro inserido sobre a fase, sei lá o que, econômica do Brasil Império. Não sei. Sabe o que isso significa? Que você é adaptável. Você consegue se posicionar naquilo que está acontecendo. Mas uma coisa você não pode perder. É quem comanda o seu coração. É quem comanda o seu coração. Paulo escreve e fala que ele sabia se adaptar às situações. Ele sabia se adaptar a momentos. Ele se fazia de gentil ali para falar com aqueles lá, para alcançar o coração daqueles. Ele sabia conversar com vários tipos de pessoas. Cara, tem gente que não consegue flutuar entre grupos. Ele só consegue conversar com aquele grupo de pessoas. Eu lembro uma vez, quando eu era recém-casado, e eu e a Nai fomos para o GA. E no nosso GA, com todo amor e respeito, só tinha pessoas casadas há mais de 15 anos. E aí, eu lembro que eu cheguei numa rodinha de conversa, e eles estavam falando sobre soja. Sobre plantio. Mano, eu não sabia nada daquilo. Eu pensei, mas é o papo deles aqui. Aí, na outra semana, eles começaram a falar sobre inseticida. O Matheus podia me dar umas aulas, né, Matheus? Aí ia ajudar. Não, era um papo muito aleatório, era um papo muito de velho, assim, sabe? Com todo respeito. Sobre economia. Cara, e eu não sabia falar dessas coisas. Eu falei, eu vou precisar, se eu quiser fazer parte do CGA, aprender alguma coisa. E eu lembro que, naquela semana, eu vi quanto que estava a saca de soja, assim, era alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu fiz uma frase assim, nossa, essa semana a soja subiu. Aí, nossa, já virou um papo assim entre eles. O clima, não sei o que. A gente tem que ser adaptável. A gente tem que ser adaptável. Deus vai te colocar em alguns lugares, para que você leve a palavra de Deus, mas você vai ter que ser adaptável. Se você quiser ser o cristão chatão, você não vai alcançar o coração de pessoas. Mas você também não pode ser aquele que é do mundo, que perde os valores de Deus quando está no meio das pessoas. Os jovens são adaptáveis. E para terminar, os jovens são autênticos. Você quer ver um negócio que todo jovem faz? É quando você não gosta de alguma coisa, você faz uma cara que você não gosta. E jovem dá muito na cara isso. Tipo, chegou em algum lugar. Eu fico vendo isso nos quartos de acampamento. Ah, você vai dormir no chalé. Mano, já faz uma cara. Você está nesse quarto tal. Os jovens, eles são autênticos. Eles demonstram aquilo que estão sentindo. Isso não é desculpa para você pecar. Mateus 19, 21, 22, conta a história do jovem rico. Abre o teclado aí para o Caleb, para trazer a emoção da glória do stream, vai. Ó, a glória do Senhor. Autêntico, né? Autenticidade de pessoa. Agora todo mundo vai ficar prestando atenção em você. Vai, pode ir. Faz o teu melhor, vai. Pô, continua, mano. Pronto, pode baixar, obrigado. Mateus 19 conta a história do jovem rico. Ele chega para Jesus e ele fala, Senhor, o que eu preciso para receber a vida eterna? E fala dos mandamentos, ele fala, tudo isso eu já faço. Tudo isso eu já faço. Ele está com Jesus na frente dele. Jesus fala para ele, falta uma coisa para você. Venda as tuas coisas e siga-me.
dá aos pobres, vende, dá aos pobres, siga-me. Acho que eu coloquei esse versículo. Isso. Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Cara, ele já fazia tudo. E aqui não tem a ver com dinheiro, gente. Isso aqui tem a ver com coisas que te prendem para adorar a Deus. Coisas que te bloqueiam para adorar a Deus. E eu fico pensando na cabeça desse jovem. Cara, eu já faço tudo. Eu obedeço os mandamentos, eu vou na igreja, eu vou no jovens, eu participo de faço ministério, eu já faço tudo aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho Jesus na minha frente. Eu tenho Jesus na minha frente. Não é o Neymar, não é o Messi, é Jesus. Jesus na minha frente. E Jesus fala para mim, cara, falta uma coisa. Falta uma coisa. E eu quero que você imagine, talvez Jesus olhando para você, cara, falta isso. Falta você parar de mentir, falta você parar de fazer moralidade, falta você parar de ser orgulhoso, falta você parar de ser ganancioso, falta parar de você se comparar com os outros, falta realmente você se entregar. E Jesus olha para aquele jovem e fala, vende tudo e vem, vamos com a galera, me siga, vamos juntos, você vai sofrer, mas vai dar certo, no final dá tudo certo. Vamos, faz parte do meu grupo agora. É uma oportunidade que eu estou te dando, vamos. E a Bíblia chama esse cara de jovem e rico. Jovem e rico. É tudo que uma galera queria ser aqui, né? Jovem e rico. E aí, esse cara, ele olha para Jesus. E ele vai embora. Ele olha para Jesus. E eu acho pesado esse texto, gente. Porque a palavra de Deus fala que ele ficou triste. Acho que eu coloquei. Ele ficou triste. Porque ele queria fazer o certo. Porque ele queria realmente amar a Jesus Cristo. Ele queria seguir a Jesus Cristo. Mas aquilo era muito para ele. E eu vejo uma juventude muito autêntica. Uma juventude que mostra realmente aquilo que está sentindo. Quando não gosta de alguma coisa, não gosta. Quando gosta, gosta muito. Quando não está muito afim, não faz. Quando entende, vai lá e faz de verdade. O que eu vejo, muitas vezes, o que impede talvez de você de alcançar a presença de Deus é realmente entender que a sua autenticidade, o seu valor, ele precisa ser colocado em Jesus. E esse jovem, mesmo fazendo tudo, ele foi autêntico. Que talvez naquela hora muitos teriam largado tudo e seguido Jesus. O que ele fez, ele não fez isso. Só que muitas vezes aquilo que a gente acha que é o ser diferente, é o ser especial, está nos afastando de Jesus Cristo. Talvez os seus valores, aquilo que você carrega como verdade, está te afastando de Jesus Cristo. Talvez aquilo que você aprendeu na sua infância está te afastando de Jesus Cristo. Talvez os sofrimentos que você teve lá no passado está te afastando de Jesus Cristo. Mas eu falo a verdade mesmo, pastor. Legal, fala a verdade. E está arrebentando com o coração de um monte de gente e está te afastando de Jesus Cristo. Não estou falando para você mentir. Eu estou falando que talvez você precisa polir a sua língua. Talvez você precisa colocar amor no seu jeito de ser. Tem gente que trata um monte de gente mal. É porque eu sou assim. É o meu temperamento. Jesus quer arrebentar com o teu temperamento. E fazer o temperamento de Jesus na sua vida. O jovem é autêntico, isso leva você até um lugar. Isso leva você a ser diferente. O culto de jovens tem que ser diferente. A programação de jovens tem que ser diferente. Se você chegar aqui e no sábado ser a mesma coisa que o domingo, não é sábado. As coisas que o jovem vai fazer tem que ser diferente. Mas uma hora, talvez a autenticidade ela vai acabar. E o que vai segurar é Jesus. Esse cara, ele foi super autêntico. Ele falou para Jesus: não quero você, vou embora. É muito para mim. Deus tem colocado identidades individuais para cada um. Ninguém é igual a ninguém aqui, gente.
Ninguém é igual a ninguém. Você tem alguma coisa especial dentro desse corpo, dentro desse grupo, dentro dessa juventude, que vai fazer a diferença nessa juventude. Mas não ache que aquilo que você tem de especial é maior que o que Deus quer fazer no grupo. Está entendendo o que eu estou falando? Deus tem algo para os jovens up. Deus tem algo para a juventude. Eu vejo jovens fortes, eu vejo jovens resilientes, eu vejo jovens que se adaptam, eu vejo jovens autênticos. Mas o que a gente precisa realmente ver é jovens de Jesus. É aquela fotinha lá do começo, bonitinha. Ó que bonitinha. Sorrindo. O Pedro estava fazendo umas imagens hoje no começo, né? Para fazer essas fotos semana que vem assim, o pessoal sorrindo, bonitinho. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu realmente acredito na juventude. Eu realmente acredito que há uma revolução, que há um novo tempo. Historicamente, se você for pegar os discípulos, não eram pessoas velhas, eles eram jovens. Jesus precisava passar em 3 anos toda uma visão de reino para esses 12 caras. E esses 12 caras tinham que ter energia, tinham que ter um coração, tinham que ter força para levar essa mensagem depois de Jesus. Eu realmente acredito que passa por uma juventude e que tem algo especial na juventude. O que o inimigo quer na juventude é matar a juventude. Um princípio que não pode faltar entre nós: honra. Sem honra não há bênção. Sem honra não há herança. E se recebe a herança sem honra, ela é desperdiçada. O filho pródigo faz isso. Ele chega para o pai e ele desonra o pai. Pedir a herança antes do tempo é uma desonra. O pai, no seu amor, ele entrega a herança. Mas essa herança é desperdiçada. Deus tem chamado uma juventude que eu creio que vai fazer a diferença. Quando eu olho a nossa igreja, gente, eu acho que já falei algumas vezes relacionado a jovens aqui, mas eu não olho para esse ano, eu não olho para o ano que vem, eu não penso jovens up até o ano que vem. A gente está indo para um lugar que eu creio que é profético. A gente está indo lá no lago, no ponto turístico da nossa cidade. Super ponto turístico, né, de Cascavel, né? O lugar mais conhecido de Cascavel é o lago, né? Ou é o Dedão? Não é o Dedão, é o lago. É o cachorro quente da Tere? Não, é o lago. A gente está indo para um lugar que não é à toa aquele lugar. A gente está se posicionando num lugar estratégico na nossa cidade. Quando eu olho para aquele lugar, eu vejo uma igreja no futuro, eu vejo uma igreja onde nessa cidade eu creio que tem uma geração que tem nos abençoado e vai nos posicionar lá. Que são a geração dos nossos pais, que é a geração dos adultos da nossa igreja. Mas o que a gente vai fazer com aquilo lá para frente tem a ver com nós. Encher aquele lugar tem muito mais a ver com nós do que a geração dos nossos pais. Entregar aquele lugar para a próxima geração tem a ver com nós, para os nossos filhos. Um dia você vai deixar de ser jovem. Eu já estou cheio de dor nas costas. O que você fez nessa fase vai marcar a sua vida. O que você fez nessa fase vai marcar a sua vida. Você precisa entender o
poder que Deus está te dando nessa fase. Não é à toa que Davi era jovem, José era jovem, Esther era jovem, Maria era jovem, Timóteo era jovem. Jesus passa por um período de preparação. Com 30 anos ele começa o ministério. A juventude é uma preparação. Esses dias eu ouvi uma mensagem do Theo e o Theo Hayashi falou: cara, às vezes você vai aprender. Vai ter uma hora que você vai começar a entregar. Talvez Deus só está te preparando agora. E tem gente dormindo na preparação. A gente vai cantar e depois eu quero orar para que você receba aquilo que Deus fala na palavra. Uma força, uma coragem, uma ousadia. E isso tudo se baseia na fé em Jesus. É isso que te diferencia do jovem que está lá fora agora. É Jesus.